Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Numeraliza. Você está assistindo ao quarto episódio da série sobre o quadro dos números. No vídeo anterior, eu falei sobre o quebra-cabeça, né, que consistia num conjunto de aproximadamente 20 peças que, colocadas na ordem correta, formariam um quadro completo. Essa proposta que eu vou te apresentar aqui, ela também implica na construção, na composição do quadro completo a partir de suas partes. Novamente aqui, as peças que eu estou utilizando, elas são feitas de MDF, mas você pode encontrar também essas fichas no material Educa Juntos, estão no mesmo tamanho das fichas que eu tenho aqui e podem ser recortadas pelas crianças e utilizadas na composição desse quadro. O material de madeira, lógico que ele é muito mais durável, né? Então eu recomendo que ao utilizar as fichas, elas sejam plastificadas, porque senão elas estragam muito facilmente e não podem ser reutilizadas. Assim como eu sugeri no trabalho com o quebra-cabeça, é muito interessante que você faça uma roda com todas as crianças sentadas no chão e coloque os materiais no meio da roda, né? Porque aí você pode perguntar para elas o que elas acham que é esse material e que desafio elas poderiam resolver utilizando esse material. Então as próprias crianças já podem antecipar que elas terão que montar um quadro completo a partir da colocação correta de cada ficha. E aí você pode até fazer uma brincadeira nessa roda que consiste em, com as fichas todas dentro de um saquinho, cada criança vai pegar uma única ficha. Então uma criança de cada vez iria até o centro da roda, se posicionaria de modo a ver o quadro, né, de frente e colocaria a sua ficha no local que considera o correto. Essa criança deve explicar para os outros como ela pensou e os outros podem também aí dizer se concordam ou não. E uma coisa que é bastante importante de se levar em conta nesse tipo de atividade é deixar as crianças à vontade para escolherem o momento que elas querem ir até ali. Então, é comum às vezes que a gente faça já, você primeiro, segundo, seguindo a ordem da roda, né? Mas algumas crianças já têm mais facilidade de lidar com essa sequência. Então, portanto, seria interessante que essas crianças fossem primeiro, que as primeiras fichas a serem colocadas são as mais difíceis, porque não existe nenhuma referência, a não ser que sejam números logo do início ou muito do final. Mas uma criança que pega, por exemplo, 56, seria mais fácil dela localizar a sua posição quando já tivessem outras fichas colocadas, percebe? Então, a última criança a colocar sua ficha, ela já tem boa parte do quadro preenchido e, portanto, fica mais fácil. Então, note que não é necessário também a criança conhecer a série numérica oral ou saber escrever essa série, porque ela pode, assim como nas atividades anteriores, resolver esse desafio com base na observação das regularidades, né, dos números, conforme a disposição na qual eles estão nesse quadro. Uma criança pega, por exemplo, o número 65, ela pode localizar primeiro qual seria a coluna onde todos terminam com 5. Então, ela já sabe que a ficha será colocada ali. Bom, mas ela também pode pensar nas linhas, ela pode pensar, não, eu vou procurar a linha na qual todos começam com 6. E às vezes ela localiza fazendo uma contagem de 10 em 10 e depois de 1 em 1. Então ela localiza primeiro qual é a linha das fichas que começam com 6, ou como algumas dizem, a linha dos 60. Então ela vai colocar ali, ela localiza e depois ela conta 1 a 1, 61, 62, e isso pode ser feito inclusive com a ajuda dos colegas. É só muito importante a gente salientar que as crianças devem tentar livremente, mesmo que elas errem, né? A gente não deve, percebendo que a criança vai errar, já ajudá-la a colocar no local correto, porque senão ela percebe que o erro não é bem-vindo ali, que você está com uma expectativa de que ela já ponha no lugar correto. Não, essa é uma atividade muito nova para ela, então é importante que elas entendam que quando a gente faz algo novo, algo que nunca fez, o erro faz parte desse processo. Então a gente já vai ali trabalhando essa ideia de que
errar não é um problema, até porque nós podemos aprender a partir dos nossos erros. O erro precisa ser problematizado, discutido, e nesse sentido ele gera uma oportunidade muito grande de aprendizagem, não apenas para a criança que errou, mas para todos os outros que estão ali participando dessa discussão. Se você está trabalhando com crianças menores, crianças da educação infantil, ou crianças que mesmo sendo do primeiro e segundo ano ainda têm muita dificuldade de lidar com essa sequência, a minha sugestão é em fazer essa mesma atividade, seja tanto no coletivo quanto em pequenos grupos, já entregando um quadro no qual as fichas da primeira linha e da primeira coluna já estão posicionadas. E isso ajuda muito a criança a localizar, então, a posição das demais fichas. Note que nessa atividade as crianças não estão usando apenas o conhecimento de memória da série numérica, né? Tanto na sua representação oral quanto escrita, mas elas estão, de fato, usando o conhecimento sobre as regularidades dessa numeração escrita. Enquanto as crianças estão trabalhando nesse desafio, é muito importante que você circule entre os grupos, observando como elas estão se organizando para resolver esse problema, né? Se elas já preenchem a primeira linha e a primeira coluna, ou se pegam fichas aleatórias e usam a contagem para localizar, então, a posição que essa ficha ficaria no quadro. Uma dificuldade que as crianças podem ter está relacionada a coordenar linha e coluna. Eu quero te mostrar os trechos de um vídeo de uma intervenção que eu fiz com uma menina de 8 anos e se depara com esse desafio de coordenar linhas e colunas. O primeiro trecho que eu vou te mostrar, ele diz respeito ao momento em que a Marcela verbaliza a repetição de determinados algarismos nas linhas e nas colunas. E esse? Eu não achei o 13, mas eu achei esse. Esse vai antes ou depois do 13, será? Depois. Aonde que você colocaria ele? Esse aqui. Ok. Por causa... E também sabe por que eu tô adivinhando esses? Por causa que eu tô vendo que essa fileira vai ter sempre 5. Essa fileira vai ter sempre 4. Essa fileira vai ter sempre 3. Essa fileira vai ter sempre... Aí depois que ela já tinha feito essa observação, ela já tinha posicionado então as fichas com o número 41, com o número 42. Onde será que ele iria, Marcela? Ele iria aqui. Por quê? Aqui. Por causa do 4. Mas o 4 está na mesma posição que o outro ou não? Não. Que outro número ele tem também? Além do 4? Além do 4? O 2. O 2. E o 2 está onde? No começo ou no fim do número? É o primeiro ou o segundo? É o segundo. Você apontou assim onde estão os que terminam com 2? Aqui. Tá. Então esse... Então vamos fazer tipo uma contagem, ó. Isso, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Esse então vem com 4. Aqui. Gostei, achei uma boa ideia, porque aqui é o 1 e o 2, aqui o 2 e o 2, aqui o 3 e o 2, aqui o 4 e o 2. Muito bem, então vamos ver um outro aqui. Gostei dessa toda. E esse aqui iria onde, será então? Iria aqui também. E também tem outra coisa. Essa fileira pode também ter sempre o 4, por causa que tem um 4 ali. Eu apresento para ela a ficha com o número 44. Isso, só que aqui essa fileira sempre tem o 4, mas começa com 4 ou termina com 4? Pode começar e terminar, eu acho. Tem um deles que vai começar e terminar, é verdade? Você tem razão, vamos achar, vamos ver. Esse aqui, ó. Onde será que ele iria, esse daqui? Esse? Esse. Ele começa e termina com 4. Onde será que era o lugarzinho dele? Tenta. Eu sei. Se esse foi o 1 e o 1, esse só eu dar uma empurradinha. Daí vai ser assim. Olha, então você nota aqui a empolgação dela ao
perceber que ela saberia onde colocar essa ficha, porque naquele momento ela fez uma descoberta. Na verdade, ela fez uma descoberta que levou a um erro. Mas o importante da gente observar é que esse erro não é por falta de atenção ou falta de conhecimento, é porque a relação que ela estabeleceu, embora lógica, não corresponde às regras desse sistema. O que parecia que já seria muito fácil para ela, porque ela já tinha localizado com facilidade, né, as outras fichas dessa mesma linha, gera para ela um desafio. Na verdade, ela cria uma hipótese diferente e muito original em relação a onde deveria ficar essa ficha. Sim. Olha, faria sentido, Marcela, porque aqui repetiu. Mas será? Porque aqui, ó, você não disse que aqui todos tinham que ter... Aqui todos têm o 0. E você falou que aqui todos teriam 2, aqui todos teriam 4. E daí aqui todos teriam que ter quanto? E aí esse tem 1? Não. Você tinha colocado esse aqui, lembra? Porque esse sim tem 1. Ó, você falou que aqui todos começam com 4 e aqui todos terminam com 1. Então, esse começa com 4, certo? Então ele vai estar aqui. Mas onde que tem aqueles que todos terminam com 4? Que tudo termina com 4 aqui. Isso, então onde será que ele vai? Deve estar numa fileira dessa. Tá, mas isso tá numa dessa, eu concordo. Mas em qual dessas aqui? Eu acho que é. Mas aqui esses estão começando com 4 também, não? Eles começam com 1, do jeito que você pôs esse aqui. Esse aqui começa com 1. Onde que estão os que começam com 4, Marcela? Começam com 4 aqui. Isso. E os que terminam com 4? Os que terminam com 4 aqui. Então, onde que eles se encontram? O que começa e o que termina? Esse começa e termina. Isso, ele tem as duas coisas. Então, onde será que ele vai? Eu acho que aqui, que daí ia ser mais sentido. Aqui e aqui. Faz sentido, porque aqui todos terminam com 4 e aqui todos começam com 4. Ela pensa que o 44 deveria ficar no lugar do 41, porque ali ela tinha o 11, né? E que são 2 algarismos iguais. Então, note como há um saber e há uma elaboração nesse erro dela. E num segundo momento, o que ela faz é tirar o 14 e colocar, então, agora o 44 no lugar do 14. E a partir dos meus questionamentos, ela começa a repensar, né, na posição e enfrentar o que está sendo o grande desafio para ela, que é coordenar linha e coluna, porque em determinado momento ela só considera as linhas e em determinado momento ela só considera as colunas. Então é como ela diz, tem 4 no começo e tem 4 no fim. E isso justamente foi o que causou a dificuldade para ela. Que a gente também pretende gerar esse tipo de conflito. Como eu já mencionei, né, nos outros vídeos, aprender não se dá de um lugar de conforto. O aprender vem de uma falta, vem de uma necessidade, vem de um conflito que nós queremos resolver. É daí que nasce essa necessidade de construir uma nova explicação, de encontrar uma nova solução para aquilo que está nos afetando. E, portanto, isso vai acontecer com mais frequência se as crianças ainda não têm um domínio completo dessa sequência. Então, se eu primeiro ensino as regras, se eu faço as crianças escreverem muitas vezes o número até 100 e só vou proporcionar uma atividade como essa quando as crianças já têm esse domínio, ela não vai gerar os conflitos necessários à aprendizagem. Bom, então eu encerro aqui esse 4º episódio da série sobre o quadro dos números. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe com outros professores, outras professoras, educadores que você acha que podem se beneficiar também desse material. É isso, então. Um abraço e até o próximo vídeo.